Olá, amigo Erivaldo Melo, caríssimos inscritos do Grupo Mucambo. É com imensa satisfação que participo dessa entrevista. Nosso querido Erivaldo Melo me indagou se a verdade existe e o que seria verdade. Na minha opinião, a verdade existe sim. E verdade, para que nós entendamos o significado, faz necessário que nós mencionemos alguns conceitos, como por exemplo, linguística. Linguística é a língua falada e escrita numa determinada cultura. Já a gramática é a convenção realizada pelas academias de letras, onde se cria as palavras e definem o que elas vão nomear. Na nossa língua portuguesa, a palavra verdade, ela conceitua a narração da realidade, ou seja, é a narração de um fato passado ou presente, de um acontecimento passado ou presente. A partir de então, existem vários métodos de verificação da verdade, ou seja, de se chegar à narrativa de uma verdade. Existe o método filosófico, método científico, método do senso popular e outros métodos. Eu sou adepto do método aristotélico, da lógica dedutiva, a qual tem por base alguns princípios que foram desenvolvidos por Aristóteles, como, por exemplo, o princípio da identidade. O princípio da identidade, ele define que nós, quando formos narrar algo, nós nos atenhamos a falar as palavras corretas e suas definições. Já outro princípio que é adotado por Aristóteles para se aplicar à lógica formal dedutiva é o princípio da não contradição, ou seja, algo é ou não é. Não tem como algo ser e não ser ao mesmo tempo. Um terceiro princípio desenvolvido por Aristóteles é o princípio do terceiro excluído, ou seja, algo é ou não é, não existindo uma terceira opção. Então, esses três princípios básicos, eles são aplicados para o desenvolvimento das premissas. E premissas são afirmativas ou negações. E essas afirmativas e essas negações, elas têm que compreender, ou seja, têm que se referir a uma verdade, a uma realidade. Então é a partir daí, da combinação dessas premissas, que se chega a uma conclusão, a partir da lógica. E essa conclusão é uma narrativa da realidade, ou seja, uma verdade. Há pessoas que dizem que a verdade não é absoluta, que a verdade é relativa, procuram dar interpretações. Só que eu entendo o seguinte, que nossas opiniões não são capazes de alterar a natureza, a realidade das coisas. Ainda que nós queiramos dar interpretações diferentes à realidade, isso não alterará a realidade. Ela existe por si só, independentemente da forma que nós narramos e do que nós achamos, da nossa opinião sobre ela. Eu uso como exemplo, para demonstrar que a verdade existe, a gravidade, que é a atração que a Terra exerce sobre os objetos, atraindo ela para si. Se eu erguer um objeto e eu soltá-lo, ele irá cair, ou seja, a Terra atrai ele através da força da gravidade. E isso é verdade. Isso pode ser verificado por qualquer pessoa que tentar fazer essa experiência. Então, isso é um dos exemplos que eu uso para demonstrar que a verdade existe e que ela é verificável. E a verdade ela só pode ser firmada a partir da análise dos elementos concretos, ou seja, da realidade. Não tem como nós fazermos uma afirmativa e dizer que essa afirmativa é verdadeira colocando condições ou possibilidades, mas sim a realidade. Então essa é a minha opinião a respeito da existência da verdade, que é como eu já disse, eu acredito que sim, que existe e que eu entendo dessa forma. A partir de várias análises, várias metodologias seguidas, pode-se chegar sim à narrativa de uma realidade. Então eu agradeço pela entrevista, agradeço ao amigo Erivaldo Melo,
aos inscritos do Grupo Mucambo pela oportunidade e até uma próxima vez, se assim Deus nos permitirmos.